Vereadores debatem situação da greve do transporte público em Sete Lagoas. E o Jornal da Cidade é especial pelo Dia das Mulheres. Hoje vamos mostrar histórias de mulheres que transformam a realidade e inspiram mudanças. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Amanhã, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nessa edição do Jornal da Cidade, celebramos histórias de determinação, superação e conquistas. Agora você acompanha a trajetória de mulheres que inspiram com sua dedicação e força. Sou mãe atípica, esposa, irmã, filha. Então, eu sou uma mulher múltipla. Inclusive, em Sete Lagoas, nós não somos nem 10 médicas do trabalho. Se eu não me engano, somos 6 ou 7 médicas do trabalho atuantes, né? Enquanto homens, nós temos mais de 30, 40. Então, é um diferencial, sim. Mas essa cara virada, essa questão de, nossa, uma mulher, né, o nariz torto, assim, isso passa. Isso passa porque a gente mostra o nosso trabalho, mostra que nós temos conhecimento, tanto quanto um homem, por exemplo, e conseguimos seguir adiante. Mulher, você pode o que você quiser, confie em você. Não deixe que nada, nem ninguém diminua seu valor. Você pode, você consegue e você faz. Vá e vença. Me chamo Débora, tenho 30 anos, a gente fica mais no trabalho do que em casa. Acaba que a rotina do dia a dia é cansativa, tanto para a família como para o lazer, porque a mulher, infelizmente, são solteiras, outras são casadas, mas a parte que eu falo, infelizmente, tudo sobrecarrega para a mulher. Ela pode estar exausta, cansada, às vezes não é ouvida, às vezes tem que chegar dentro de casa e fazer uma comida para o filho, tem que preparar o filho, e aqui não é diferente. Seja forte, vai onde você quer, faz as suas coisas. Se você ouvir um não, agradece. Se você ouvir um sim, agradece. Continua com essa garra, com essa força e vamos que vida que segue. A vida não pode parar por qualquer coisa. Se hoje você chora, chore bastante. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito tímida, mas também sou durona. Não deixe parar por qualquer coisa e essa sou eu. Meu nome é Marília Piedade, conhecido como Neném. Eu vim para a Horta há muitos anos, há quase 30 anos, porque eu precisaria construir, eu tinha uma loja e a loja estava me dando muito prejuízo. O cliente não pagava e minha mãe trabalhava na Horta do Manoa, iniciou ali no Manoa. Aí ela perguntou, você quer vender verdura? Aí eu falei assim, uai mãe, quero. Aí o pessoal precisava construir, eu morava só assim, num cômodo com 6 pessoas, né? Nós éramos 6. E puxei um puxadinho de lona para poder ajudar, que era só um cômodo. Aí minha mãe disse assim, então, pode vender a verdura. Eu pegava a verdura na meia e saía vendendo. Eu não tenho reclamado da Horta, não. A Horta me ajudou demais. Eu criei meus filhos, estudei meus filhos, formei meus filhos, criei mais 3 netos. Tudo foi da Horta. Não desanimaram. Ter coragem, seguir em frente. Se ainda tiver força, vai trabalhar na Horta. Porque eu vejo muitas reclamando que não tem isso, não tem aquilo, não consigo comprar. Vai trabalhar. Todas conseguem. Nós devemos sempre buscar a representatividade feminina em qualquer esfera do poder público, principalmente nas câmaras municipais. Nós aqui temos, infelizmente, apenas 2 vereadoras para os próximos 4 anos. A gente teve um decréscimo de 2 e, lamentavelmente, a gente vê que a gente ainda habita um espaço com um pouco de misoginia. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que nos prevalecer sempre dos nossos direitos de igualdade prescritos na Constituição,
eleição e também saber que nós estamos aqui representando 15% de uma parcela muito pequena de mulheres parlamentares. 85% ainda são homens e 15% são mulheres, mas isso não diminui a nossa importância, muito pelo contrário, nos instiga a trabalhar para atrair cada vez mais mulheres para as políticas públicas. Não podemos permitir que tenhamos 85 homens pensando e legislando para 15 mulheres, se falarmos de termos percentual. E eu faço com muito gosto esse trabalho, eu sou uma embaixadora para atrair mais mulheres para as políticas, porque nós fazemos a diferença em qualquer poder onde estejamos. Nós somos competentes, nós somos mais honestas, nós somos mais determinadas e nós temos um sentimento que só a nós mulheres é permitido ter, que é de sororidade. A gente se coloca no lugar de outras mulheres que ainda não são atendidas pelas políticas públicas do nosso Brasil e nosso país. Em um mundo que ainda luta por igualdade, mulheres de diferentes origens compartilham suas histórias de superação, empoderamento e esperança. Nesse Dia Internacional da Mulher, ouvimos vozes inspiradoras. Confira. Sempre aprendi com a minha mãe. Tudo que você vier fazer, faça com amor. Trabalhava na área da limpeza, fazia tudo com muito amor, graças a Deus. Mas que eu sempre amei a área da segurança. Como eu vim da roça, eu não tive a oportunidade de estudar, mas meu sonho mesmo era ser militar. Então, aí eu fiz o curso há mais ou menos 6 anos atrás e amava trabalhar na limpeza e fiquei acomodada. Mas aí eu tive a oportunidade de poder estar agora na área da segurança. Então, o que me motivou é isso, é sonho. É sonho e a gente sempre tem que acreditar na gente, no potencial da gente e buscar, crescer cada dia mais. Uma vida de muita luta, de muita conquista, de muitos desafetos, de percalços, mas eu acho que o mais importante de tudo é que eu sei que Deus acredita em mim e eu acredito em mim. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe fantástica, eu tenho o nosso presidente, o vereador Ivan Luiz, que me confiou esse cargo nesse momento, e a gente está tentando fazer uma gestão bem humanizada, muito bem trabalhada, direcionada para a população, para os servidores, e trazendo a mulher como protagonista de várias situações aqui dentro da Câmara. Isso nos engrandece, nos enriquece e nos orgulha muito. Quando nós olhamos 54% praticamente, de 52%, 54% da população brasileira, mulheres, participando, por exemplo, na Câmara Federal em Brasília, num percentual menor do que 18% daquelas cadeiras, isso diz para nós que tem um paradoxo, que tem um dissenso. Se mulheres são mais da metade da população brasileira, no mínimo, seria adequado para essa democracia ser autêntica que as mulheres tivessem uma representação proporcional ou próxima dessa proporcionalidade. Falo para as mulheres que têm vontade de entrar para a política, que procure força no seu íntimo para que esteja aqui nos representando, somando, fazendo força, Nós somos 2 mulheres aqui, eu e a Heloísa Frois, então nós precisamos ter uma bancada maior de mulheres, porque a mulher ela é mais sensitiva, ela é mais calorosa, que me desculpem os homens, Porque é a essência da mulher, ela é assim, ela é carismática, ela é amorosa, ela é dedicada. Nós mulheres cuidamos de casa, muitas cuidam de maridos ou namorados e ainda cuidamos dos filhos. E tomamos conta de uma cidade de 250 mil habitantes. A gente sempre precisa lutar pelos sonhos da gente, A gente sabe que vão existir um monte de desafios no meio do caminho, mas o sonho ele precisa ser maior que as dores, que os percalços que a gente vai encontrar ali no caminho, porque só quando eles são maiores é que a gente consegue, de fato, não deixar eles pelo caminho, não se colocar em segundo lugar, não colocar a realização desses sonhos em segundo lugar, em detrimento de qualquer outra coisa. É claro que toda mulher tem outras prioridades, às vezes, na vida, Família, casamento, e isso aí é algo que também faz parte, É uma parte importante da nossa vivência, da nossa realização pessoal, mas o conselho que eu dou nunca abram mão de vocês, mulheres, nunca se esqueçam de que os sonhos de vocês também importam. E vocês realizadas, vocês felizes, vocês certamente serão muito melhores mães, muito melhores esposas, melhores amigas.
É isso aí. Vamos ver agora como fica o tempo no final de semana. O sábado será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. O domingo também tem sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens no decorrer da tarde. Temperaturas variam entre 19 e 33 graus. No próximo bloco, a vereadora Heloísa Frois é a nossa convidada no Jornal da Cidade especial do Dia das Mulheres. E hoje, que é um dia especial, a gente está fazendo o Jornal da Cidade especialmente voltado às mulheres. Estou com uma representante aqui da Câmara Municipal, vereadora Heloísa Frois. Vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho à frente, essa representação feminina, especialmente neste dia, nessa antevéspera do Dia das Mulheres, que é tão importante divulgar e falar todos os anos, né, Heloísa? Seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, é uma honra estar aqui mais uma vez. E sim, nessa antevéspera do dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, nós vamos aqui falar de alguns assuntos referentes especialmente a mulher, que deve ser reverenciada e protagonizada todos os dias, não somente no 8 de março. Pois é, aqui na Câmara Municipal você tem esse status, né, de ser a representante feminina, juntamente com a Silvia Regina. A gente perdeu a representatividade feminina e é uma responsabilidade maior, então, Heloísa? Sim, é uma responsabilidade muito grande. Atualmente, nessa legislatura, nós somos 19 vereadores e apenas 2 mulheres. E essa é uma luta, inclusive, que eu faço parte aí da União Brasileira de Vereadoras para incentivarmos mais mulheres na política. Eu sinto que nossa responsabilidade, sim, aumentou. Eu falo especificamente da minha parte, porque ser uma representante feminina, junto com a minha colega Silvia Regina, nos traz mais responsabilidade, sim, no tocante a levarmos as políticas públicas para a mulher cada vez mais ao debate aqui nessa casa. Uhum. E como é que tem sido esses dois, a gente fechou aí, está fechando, né, 2 meses de trabalho, com uma nova legislatura, mais 2 colegas, né, aumentou aí, como você disse. Como é que tem sido esse início de trabalho, os projetos, as fiscalizações, as primeiras reuniões ordinárias, né, que a gente teve uma ontem? Sim. Na verdade, o trabalho de vereador ele é contínuo. Embora tenhamos, né, nosso recesso parlamentar, o vereador atuante ele não para de trabalhar. Uhum. Eu falo, uma cidade não dorme, né? A gente tem movimentos aí, por exemplo, de hospitais que funcionam 24 horas por dia, postos de gasolina, enfim, né, vários outros segmentos aí do mercado e também das políticas públicas que funcionam, como eu mesma disse aqui, né, os hospitais que funcionam 24 horas por dia. Então, o trabalho de um parlamentar ele não para. Uhum. E aí a gente continua aí tocando principalmente, né, as bandeiras principais do meu mandato, do meu primeiro mandato, que serão reforçadas agora nesse segundo mandato. Mas eu já julgo, assim, 2 meses já de muito trabalho efetivo em prol da população sete-lagoana. E o que é que a gente pode eleger, então, como bandeiras principais, né, nessa nova legislatura? Eu tenho 4 bandeiras principais, né, educação, segurança, políticas públicas para mulheres e empreendedorismo em geral. Uhum. Então, eu continuo tendo essas 4 bandeiras, embora tenha várias outras, como meio ambiente, turismo, cultura, né, que principalmente precisam ser revitalizadas na nossa cidade, mas nessas 4 bandeiras principais está baseado o meu trabalho, é uma continuidade, né, daquilo que eu iniciei há 4 anos atrás. Uhum. E eu estou muito mais segura, inclusive, das ações que a gente deve tomar nesse próximo mandato para termos melhorias aí para toda a nossa população em geral. Então, né, dentro desse cenário, aí eu não digo só dos projetos da atuação feminina aqui na Câmara, mas como a evolução da mulher, né, na sociedade, em todas as áreas, como é que você, que trabalha, né, que é empreendedora, que é uma mulher de sucesso, que está aqui representando as mulheres na Câmara, enxerga esse cenário, enxerga a posição da mulher, né, na sociedade e em Sete Lagoas? Olha, Raquel, na sociedade em geral, eu vejo que a mulher ainda tem muito o que galgar, né? E a gente vê, por exemplo, a mulher, ela tem uma competência muito natural, né? Nós temos habilidades muito naturais, né, do próprio ser feminino. Porém, aquele jargão, né, lugar de mulher é onde ela quiser, é um jargão muito bonito. Mas, na verdade, a gente tem que continuar trabalhando muito, porque muitas mulheres ainda não estão no lugar que elas querem. Então, eu falo que isso é uma das bandeiras também, da gente ajudar essas mulheres a galgarem, né, os postos que elas querem, as funções que elas querem, o trabalho que elas querem. Lembrando que nós temos uma força política enorme, nós somos 52% do eleitorado no Brasil. Eu falo que se as mulheres elas se empoderarem disso,
dessa força, né, para alterar as políticas, a gente vai ter uma mudança muito grande, muito efetiva e muito profícua em todos os ambientes onde nós estivermos. Então, assim, é uma luta diária, né? Eu gosto todos os dias de levantar com o compromisso de ajudar alguma mulher a alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, a fazer a mudança real na vida de uma mulher. E eu tenho tido resultados muito positivos, né, ao longo dessa minha caminhada, inclusive de fomentar realmente o empreendedorismo feminino aqui na nossa cidade. Você acha que, porque a gente vê, assim, os homens são corporativistas, né? Eles se ajudam e as mulheres, de fato, a gente vê uma certa concorrência, talvez a cultura, enfim, isso é uma realidade. O que você acha que pode ser feito, essa mudança, né, de chave, mudança de mentalidade, para que as mulheres comecem, como você disse, a trabalhar juntas, a uma ajudar a outra, de fato, porque quando uma tem sucesso, várias têm sucesso junto, né, Eloísa? Exatamente, né? O associativismo, né, é a minha grande força de trabalho. E junto ao associativismo também o cooperativismo, no sentido de realmente cooperar uma com a outra. Quando a gente divide os problemas, né, a gente multiplica soluções. Quando você fica centrada no seu próprio umbigo, muitas vezes você não enxerga um horizonte de possibilidades que há à sua frente. Então, na nossa rede colaborativa, né, o nosso Grupo Helenas, tão querido, a gente faz muito isso, a gente pratica a cultura da cooperação. Conforme você mesma disse, quando uma cresce e puxa outras, todas crescem. Então, é nesse sentido, sempre que eu trabalho, né, na força do associativismo, empreendedorismo, cooperativismo e colaborativismo, que é muito importante. A concorrência em si só, ela não é saudável se a gente não abre o olhar para o que está no entorno da gente. Então, olhar para quem está do lado da gente e chamar essa pessoa para crescer junto com a gente, traz resultados muito positivos. E quem já alcançou esses resultados não quer dar um passo atrás, não quer voltar. Elas conseguem ter a sua autonomia financeira, algumas conseguem ter a sua independência financeira e assim fazer grandes transformações em sua vida, no seu lar, no seu ambiente de trabalho. É mudança de mentalidade mesmo. Mudança de mentalidade de verdade. Por exemplo, a gente vê, né, grandes grupos nacionais que se uniram, várias grifes se uniram, várias marcas se uniram, né, se transformaram em grandes grupos. Então, se dá resultado para grandes corporações, imagina para pequenas pessoas, né? Eu falo que a verdade do Brasil acontece aqui nas cidades. Somos nós que sustentamos todo, né, o sistema político nacional. Então, os movimentos pequenos aqui na cidade, eles são de uma força impressionante. A partir do momento que as mulheres reconhecem isso, é o que eu disse, nenhuma delas quer voltar atrás, nenhuma delas quer voltar ao seu estágio inicial. E aí, dentro dessas ideias, você tem alguns projetos que já foram desenvolvidos, outros estão sendo desenvolvidos, que estão relacionados com as mulheres. Por exemplo, o Dia da Mulher Empreendedora, que é justamente uma data para reforçar a importância do empreendedorismo feminino. Exatamente. Tem mulheres que são empreendedoras natas e tem algumas que estão aí, né, trilhando o caminho para se conhecer como empreendedoras. Eu tenho uma amiga muito querida que ela trabalha há anos com uma produção caseira de quitandas, salgados, né, de várias iguarias. E ela, ano passado, ela falou assim, olha, eu reconheci que eu sou uma empreendedora. Eu reconheci que eu faço parte da cadeia de produção, de consumo e de venda de Sete Lagoas. E ela registrou pela primeira vez o seu MEI. Então, isso é uma felicidade muito grande quando a gente percebe que as mulheres se reconhecem, sim, como empreendedoras, geradoras de emprego, de renda, fazem parte da cadeia, né, econômica da cidade. Então, é isso que dá muito orgulho o trabalho que eu venho fazendo. E aí a gente vai falar de um tema que, infelizmente, ainda é necessário, que é a violência contra a mulher, né? A gente não vê isso diminuir, pelo contrário, às vezes os números até aumentam, embora isso tenha sido muito mais propagado, discutido, evidenciado, mas ainda existem muitos fatos que são acobertados, né, Heloísa? E aí você tem o projeto de medidas preventivas aos crimes de violência sexual contra mulheres. Sim, com muito orgulho, né, a minha lei, o meu projeto de lei se transformou em lei na cidade de Sete Lagoas e visa principalmente coibir abusos sexuais acontecidos em clínicas, hospitais, né, qualquer local que uma mulher precisa fazer exposição parcial ou integral de seu corpo, usando ou não sedação. E com muito orgulho essa lei foi, né, sancionada, apesar do ex-prefeito ter vetado, foi o único veto integral que essa casa derrubou,
E, coincidentemente, foi na época que houve o escândalo de um médico no Rio de Janeiro que havia abusado sexualmente de vários pacientes. Então, esse é um orgulho muito grande e eu tenho já, né, consciência de que o Hospital Nossa Senhora das Graças se organizou nesse sentido. Nenhuma mulher hoje passa por procedimento de sedação ou de anestesia mesmo, sem que tenha o acompanhamento de uma mulher ou de um adulto acima de 18 anos de sua confiança. Então, isso para mim é uma grande vitória, porque as mulheres precisam sim estar resguardadas por leis que garantam a ela a integridade de seus corpos em qualquer ambiente médico que ela passe. É tão absurdo a gente pensar nisso, né? Dessa necessidade de ter uma lei nesse sentido. Muito absurdo, mas lamentavelmente, né, pelos casos relatados aí em todos os jornais do Brasil, a gente viu quantas pessoas passaram por isso. Há pouco tempo agora, né, estourou o escândalo ali de um mastologista, né, funcionário de um hospital de uma cidade do interior de Minas, que abusou de vários pacientes. E a gente não pode se calar, né? Caso alguma pessoa, alguma mulher aí se sinta, né, ofendida, se sinta agredida, que faça denúncia sim. Nós temos lei para amparar vocês aqui na cidade de Sete Lagoas. Não se cale, denuncie, por favor. E tem também a valorização da mulher no campo. Sim, sim. Nós temos aqui uma vasta, né, quantidade de mulheres produtoras rurais que fazem seus produtos ou que plantam e colhem, né? Inclusive, eu fiz um trabalho muito bacana com as produtoras rurais da localidade da Estiva. A gente criou um selo para que elas coloquem nos produtos dela, né, que são produtos artesanais produzidos por mulheres na localidade da Estiva. E o agronegócio, gente, ele não dorme, ele não tem feriado, ele é de segunda a segunda, sob sol, sob chuva. Nós temos alimentos gostosos e fartos na nossa mesa, é devido a uma grande parcela de mulheres que está aí enfrentando todos os desafios do agronegócio para trazer para nós na cidade os alimentos de qualidade. Então, eu tenho um projeto muito bacana de reconhecimento a essas mulheres. Inclusive, hoje vai ter, né, um evento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, recebendo essas mulheres que são feirantes, recebendo essas mulheres que são do campo, para a gente discutir, inclusive, melhorias para o trabalho de todas elas. Bom, por fim, a gente tem a reserva de vagas em contratações de obras e serviços para mulheres vítimas de violência doméstica. Exatamente. Há um tempo atrás, o Senai fez uma capacitação com mulheres, né? Ele capacitou mulheres para serem pedreiras de acabamento e foi um sucesso absoluto, né? A gente viu mulheres assentando piso, assentando azulejos, com economia de argamassa, com economia de cimento, um serviço extremamente caprichoso. E eu faço questão de tornar público isso também para as empresas aí, que tenham uma oportunidade para essas mulheres se refazerem a sua vida profissional, refazerem a sua vida pessoal através do trabalho. Então, com muito orgulho, eu tenho essa lei aprovada. E um outro projeto que eu já executo também há 4 anos, que é o Elas por Elas. Uma vez por mês, a gente vai em algum bairro, a gente reúne um grupo de mulheres numa varanda, numa calçada, numa garagem, e a gente leva uma profissional para conversar com essas mulheres sobre políticas públicas e também sobre capacitação para empreender. E depois a gente ouve essas mulheres em suas necessidades, em suas demandas, e muitas dessas demandas também acabam se tornando anteprojetos de lei, porque é através desse serviço de ouvir as mulheres que a gente consegue apurar melhor qual que é a necessidade de cada uma. Então, esse projeto é muito bacana. Amanhã a gente vai estar fazendo uma ação aí em vias públicas, né, pelo Dia Internacional da Mulher, mas a gente já tem as reuniões toda última quinta-feira do mês, a gente está em algum bairro aí da cidade, acolhendo mulheres, ouvindo e trazendo suas demandas aqui para a casa do povo. Tá certo. Heloísa, quero agradecer muito, né, sua presença aqui hoje, especialmente nesse dia, te desejar um ótimo Dia das Mulheres, né? A gente comemora isso amanhã, mas hoje é especial, e agradecer também pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Eu que agradeço, pessoal, né, e faço questão de que você, mulher, qualquer demanda que você tiver, nos procure aqui na Câmara. Meu gabinete é o de número 211, ou nas minhas redes sociais também. O meu Instagram é @eloisa.frois. Você pode encaminhar a sua demanda. Todas as demandas recebidas, elas são tratadas e a gente faz a devolução para vocês da solução ou dos projetos que trarão solução para o problema de vocês. E aqui, em nome de todos vocês que estão assistindo, eu vou dar um abraço afetuoso na Raquel, que também é uma grande mulher à frente da TV Câmara, que muito bem nos representa aqui nessa Casa Legislativa. Obrigada, um abraço. Muito obrigada. Você também. Um exemplo para nós, viu? Muito obrigada.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando sobre como foi a plenária realizada ontem, daqui a pouquinho. Na reunião ordinária que aconteceu nesta quinta-feira, dia 6, os vereadores debateram sobre a greve dos trabalhadores da empresa de transporte público em Sete Lagoas. Na ocasião, foi aprovado o requerimento número 269 de 2025 do vereador Marcelo Copercelta para a criação de uma comissão especial para fiscalizar a prestação de serviço do transporte coletivo municipal. Os motivos da greve dos trabalhadores da empresa Turi são falta de acordo sobre reajuste salarial, não pagamento de benefícios e FGTS atrasado, que não são quitados há quase 2 anos. Dos 13 vereadores que subiram na tribuna, 11 abordaram o assunto. O presidente da Copercelta, Geraldo Vieira, destacou que desde 2022 o transporte público na cidade já enfrentava dificuldades. Quando nós tivemos uma audiência pública aqui provocada pelo Iveson, e nós já trazíamos essa situação caótica, colapso total do transporte público. E de lá para cá nada mudou de forma a mudar esse cenário, né? A não ser uma possibilidade que foi ventilada de uma negociação envolvendo um subsídio a partir de dezembro de 2023 na casa de R$700 mil, que seriam pagas em 13 parcelas, né? Até 31 de dezembro de 2024. O que o sistema arrecadaria com isso algo em torno de R$9.100 mil. Então, por ter uma ação tramitando na Justiça, não foi possível fazer esse acordo em relação à concessionária Turi, né? E acabou isso não vingando, concedeu um reajuste pequeno na tarifa, sacrificando a população mais uma vez. Nas votações, o requerimento número 269 de 2025 do vereador Marcelo Copercelta, do Mobiliza, foi aprovado por unanimidade e cria uma comissão especial que buscará soluções para mitigar os transtornos gerados pela greve. Em 2023, a Lei nº 9.725 foi sancionada em dezembro e autorizava a FAC7 a construir um centro médico com prazo de 1 ano. Entretanto, o alvará só foi liberado em maio de 2024, o que atrasou a construção do espaço em 5 meses. O diretor da faculdade, Ivan Andrade, usou a tribuna e destacou a necessidade de maior prazo para finalizar o projeto. O que a FAC7 solicita hoje é principalmente a alteração do prazo final de construção, que são apenas 5 meses, que esses 5 meses se deram pelo atraso do alvará de construção e essa desocupação total do imóvel. Então, a gente queria elucidar bastante, eu também fico à disposição se houver alguma pergunta, mas desde o início do ano de 2024, a FAC7 também tomou o cuidado de mandar todos os ofícios, tanto para a Prefeitura, quanto para a Secretaria e para a Procuradoria, cobrando a esse alvará para que não houvesse atraso e isso fosse imputado na FAC7. O projeto de lei número 106 de 2025, que alteraria a lei em 2 artigos, sendo o primeiro retirar o lote 1 da quadra 15 da permuta e o segundo artigo alteraria o prazo da conclusão das edificações. Foi retirado de pauta devido à inclusão de emendas ao PL de autoria dos vereadores Caio Valassi e Heloísa Frois. O Dia Internacional da Mulher também foi comentado por vereadores na tribuna. No sábado agora é comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente parabeniza todas as mulheres, a minha esposa Daniela, minha mãe, a Rosa, minha irmã, Michele, e também as vereadoras que estão aqui nessa casa, né, que representa todas as mulheres aqui em Sete Lagoas. Quero dizer para vocês que vocês realmente podem estar aonde vocês quiserem, apesar, né, da classe ser a maioria mulheres, a gente vê aí outras classes que a maioria eram homens e que as mulheres também estão ocupando, então parabéns a todas as mulheres. Em nome da minha mãe, Antônia, a Toninha, eu quero parabenizar todas as mulheres, porque sábado é o Dia Internacional da Mulher, e também há 18 anos, né, eu estou com a minha esposa, uma guerreira, também uma batalhadora, e eu estendo, né, os meus abraços, o meu carinho, a minha admiração a todas vocês, né? Vocês são guerreiras e que cada dia nós possamos aprender mais com vocês,
O lugar delas é onde elas quiserem, mas que sim, nós temos que continuar na luta, porque nem sempre todas as mulheres alcançam o lugar que elas querem, porque inclusive políticas públicas não as ajudam para conquistar esse lugar. Mas eu estarei mais uma vez na rua mostrando a vocês, mulheres, todas vocês mulheres, o quanto incríveis vocês são e o poder que vocês têm ao ser 52% do eleitorado do nosso Brasil. Jamais se esqueçam disso. Nas votações, foi aprovado o parecer contrário ao veto total ao projeto de lei número 370 de 2024, que cria salas de silêncio para autorregulação de alunos autistas e neuroatípicos. Vai ser montada uma assessoria e consultoria para adaptação das salas, instalação dos equipamentos nas salas, formação dos profissionais, tanto da saúde quanto da educação, e assessoria e consultoria dos profissionais, bem como ele vai começar esse projeto do município a partir de agora de forma gradativa. Tá? Então, isso ficou resolvido com os pais, com a associação que cuida dos autistas da nossa cidade e de forma gradativa. A preocupação do Sua Excelência Vereador Rodrigo em garantir essa grande conquista, né, dessa comunidade autista, ampla, né, no seu espectro. Eu acho que o autismo não tem que ser uma bandeira de um único vereador, porque quando ela fica em um único vereador, às vezes as associações elas até se afastam. Então, eu até comentei com a Thaís, inclusive, que teve lá, juntamente com o prefeito, juntamente com o Rodrigo, que qualquer projeto relacionado a essa causa é uma bandeira minha, pessoal também, e podem contar sempre com o meu apoio, porque eu vivo isso dentro da minha casa. O índice de pessoas com autismo em todas as regiões do país tem aumentado de uma forma gradativa. E isso tem trazido uma série de implementações de atendimentos a esse público. Então, né, são índices alarmantes, né, que a gente tem que realmente ponderar e traçar as melhores estratégias para poder atender esse público. Tenho vários colegas, vários amigos que têm filhos autistas. É de suma importância que a gente tenha um atendimento de qualidade. No total, 609 proposições foram aprovadas e você pode conferir a reunião na íntegra no canal do YouTube da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrida nesta terça-feira. E agora a gente fala de esporte. Amanhã tem a primeira semifinal do Campeonato Mineiro. Galo e América se enfrentam às 4h30 da tarde no Mineirão. A repórter Ana Clara, nesse Jornal Especial das Mulheres, é que dá as notícias hoje, né, Ana? Isso aí, Raquel. Um prazer estar aqui com você nessa edição especial do Jornal da Cidade. Obrigada. O jogo de amanhã pode ser o recorde para a equipe alvinegra. Com o mando de campo do Galo, a expectativa é de que mais de 59 mil torcedores estejam no Gigante da Pampulha. O Galo chega em ótima fase com 10 jogos invictos, sendo 8 vitórias e 2 empates. O último triunfo foi na quarta-feira, quando o Galo goleou o Manaus por 4-1 na Copa do Brasil e avançou para a terceira fase da competição. No mercado, o Galo alcançou a meta para a temporada, uma venda expressiva para equilibrar o orçamento de 2025. O Galo oficializou ontem a venda do jovem Alisson para o Shakhtar Donetsk e vai ficar com 80% da venda do jogador, o que gira em torno de 69 milhões de reais. Se tem jogador saindo, tem novidade na cidade do Galo. O jovem João Marcelo, de 19 anos, que estava no sub-20 do Guarani, é o novo reforço do Atlético com um contrato até 2029. Com mais de um mês sem jogos oficiais, a Raposa joga amanhã, também é um amistoso na Toca da Raposa, contra o Boston City de Manhuaçu. O treinador, Leonardo Jardim, pediu à diretoria celeste para que fosse realizado jogos-treinos para que os jogadores não fiquem tanto tempo parados. A diretoria buscava um amistoso contra o Botafogo, que foi descartado. No mercado, o Cruzeiro fechou a janela de transferência do Brasil com a contratação do atacante de ponta Wanderson, a pedido do treinador e do zagueiro Gamarra, que veio emprestado pelo Atlético Paranaense. A Raposa também tem novidades no elenco. O atacante Dineno pode voltar a treinar a parte física neste mês de março. A previsão para o argentino retornar aos gramados é em abril, porém, há a expectativa de que ele possa voltar antes. Para o jogo de amanhã, o Coelho terá que desbancar 1,5 milhão de reais para ter o goleiro Matheus Mendes no Clássico. Isso porque o jogador não pode entrar em campo sem antes o Coelho pagar a multa para o Galo. No último jogo, entre as duas equipes, o Coelho utilizou o Jori,
o que deve ser a opção mais viável do Alviverde, já que a equipe saiu precocemente da Copa do Brasil e contava com dinheiro para pagar a multa de Matheus Mendes. O América também tem novidades no elenco. William Bigode, que jogou no Cruzeiro e estava no Santos, chega ao América com custo zero e com contrato até o final do ano. Por hoje é isso, Raquel. Muito obrigada, Ana Clara, que hoje representou aí as mulheres nos esportes. A gente finaliza aqui o Jornal da Cidade, um jornal especial de Dia das Mulheres, desejando a todas as mulheres um excelente final de semana, um excelente dia, que a gente possa sempre obter mais e mais conquistas. Obrigada, Ana, e a gente volta na segunda-feira. Até lá.